Olá, amantes da sétima arte. Está em cartaz no cinema 007 Sem Tempo para Morrer, o 25º filme da franquia James Bond, o espião britânico com licença para matar. Cansado dos perigos e traições do mundo da espionagem, Bond está curtindo a aposentadoria na Jamaica. Até que um velho amigo, agente da CIA, pede sua ajuda para encontrar um cientista desaparecido. Mas a investigação coloca o ex-espião em rota de colisão contra um terrorista louco com uma terrível arma biológica de destruição em massa em suas mãos. Como todo filme da franquia 007, enquanto tenta salvar o mundo, o nosso espião viaja por belas e luxuosas locações pelo mundo todo, participa de perseguições em belos carros esportivos e, é claro, encontra belas mulheres. Ou seja, quem gosta de filmes de aventura e espionagem, ou especialmente quem já é fã do personagem, certamente vai curtir Sem Tempo para Morrer. Agora, esse filme tem alguns diferenciais, alguns aspectos inéditos em relação aos demais filmes da franquia, né, que já dura algumas décadas. Primeiramente, os filmes de 007 aconteciam no mesmo universo fictício, com personagens e instituições sempre recorrentes, mas cada filme era praticamente fechado em sua história. Além disso, todos os 5 atores anteriores que interpretaram o espião encerraram suas carreiras sem uma despedida, sem um fechamento. Apenas filmavam uma história e eram substituídos na próxima. Com esse filme, tudo mudou. Desta vez temos uma história que claramente encerra um arco narrativo maior, que foi iniciado lá em 2006, já são 15 anos, em Cassino Royale, e depois a história foi continuando em Quantum of Solace em 2008, em Skyfall 2012 e em Spectre 2015. E ele faz esse fechamento com uma despedida solene do ator Daniel Craig do papel do espião mais famoso do cinema. Essas coisas nunca tinham acontecido antes. E, aliás, esse filme faz um uso muito bom, se aproveita muito bem dessas diferenças. Para dizer a verdade, a tensão e a ação não estão no mesmo nível de Cassino Royale ou de Skyfall, considerados quase que unanimemente os 2 melhores filmes desta fase encapada aí pelo Daniel Craig. Contudo, só de saber que é a despedida de um ator que conquistou a todos com sua interpretação única do Bond, o fã já vai predisposto a sentir cada cena como se fosse maior e mais impactante do que ela realmente é. E muito provavelmente também inclinado a ignorar algumas forçadinhas do roteiro para amarrar todas as pontas soltas dos filmes anteriores e também para ignorar o tempo exagerado de 2 horas e 40. Agora, se você não é um aficionado das aventuras do 07, não se preocupe. Esse é um bom filme de espionagem com muita ação e aventura, inclusive até humor, né, que faltava um pouco nos outros filmes. E ele traz alguns flashbacks para dar o contexto dos aspectos mais importantes da trama e dos personagens. Então, você não precisa realmente ter visto todos os filmes, você não precisa nem se lembrar de todos os detalhes dos filmes anteriores para compreender este filme. Se bem que é fato que a experiência se torna mais imersiva e mais agradável se você conhecer o passado dos personagens, especialmente o que aconteceu no filme Spectre, do qual este é uma sequência direta. E, de qualquer forma, os episódios anteriores dessa série do Daniel Craig estão disponíveis nos serviços de streaming, então se você quiser recapitular alguma coisa não está difícil. Porém, o grande diferencial deste filme, Sem Tempo para Morrer, e também desse arco de 5 filmes com Daniel Craig, o grande diferencial é a aposta que eles fizeram em James Bond mais pé no chão, mais humanizado, mais sério e também mais atualizado. E é aí nesse último item que está o gancho para a nossa discussão aqui. A questão é que James Bond sempre foi uma caricatura do tal macho alfa nos cinemas, né? Em outras palavras, é aquele sujeito que os marmanjos do cinema, ou melhor, os pré-adolescentes, vão ao cinema para sonhar em ser iguais. E, por outro lado, as mulheres os acompanham, querendo sonhar que os seus namorados um dia também serão iguais a ele.
Mas esse James Bond de Daniel Craig, que desde o começo tem sido um pouco diferente, encontra agora nesse último filme o seu ponto de maior distanciamento daquele perfil clássico do 007. Não temos mais aquelas Bond Girls, como eram chamadas aquelas mulheres lindas que só serviam para serem seduzidas pelo charmoso espião, sendo em seguida descartadas por ele e pelo roteiro após uma noite caliente. Agora, nós temos duas Bond Girls que são espiões tão eficazes quanto o próprio Bond, estão em pé de igualdade com ele. Uma delas até assumiu o seu posto na agência de espionagem britânica MI6. Aliás, 3 Bond Girls, sendo que a terceira é sua ex-esposa, de quem ele se divorciou por não conseguir confiar mais nela. Na verdade, tem 4 Bond Girls, mas eu não posso falar da quarta porque seria um spoiler muito grande para dar aqui. Então sim, temos um homem cercado de mulheres, como sempre foi o Bond, mas agora elas tomam seu emprego, elas se divorciam dele, elas tiram sarro dele porque ele já está velho. Então é um 07 bastante diferente dos antigos. O Bond de Sean Connery, por exemplo, o primeiro intérprete, lá na década de 60, não tinha passado, não tinha sentimentos, não tinha uma vida familiar, era apenas um espião, do tipo que diria o Capitão Nascimento aqui do Brasil, né? Missão dada, missão cumprida e pronto. Mas essas mudanças significam o quê? Significam que Hollywood está se esforçando para ficar em sintonia com os novos tempos, nos quais a mulher não pode mais ser retratada como um objeto passivo da ação e do desejo masculinos. E eu vou lhe dizer, eu teria alegria em aplaudir esse discurso, mas toda vez que a indústria do entretenimento resolve tomar para si o papel de pregador, de oráculo da moralidade, é melhor sempre ficar com um pezinho atrás. E dessa vez, não demorou muito. Logo após a entrevista do diretor Cary Fukunaga, diretor desse Sem Tempo para Morrer, dizendo que eles queriam desta vez um Bond mais atualizado para a nova era de respeito às mulheres, uma atriz veio a público dizer que, alguns anos atrás, foi demitida pelo diretor Fukunaga em um outro projeto, simplesmente porque se recusou a fazer uma cena com os seios à mostra. Então, toda essa polêmica causada pelo novo Bond, né, seja aqueles que o saúdam por ser um feminista, seja aqueles saudosos do Bond machista, tudo isso é apenas, no final das contas, uma cortina de fumaça, o que, convenhamos, é até apropriado para uma história de espionagem, certo? Na verdade, como cristãos, nós devemos ir além. Nem Hollywood e nem a cultura em geral são a escola onde nós aprendemos os nossos modelos de comportamento. De um ponto de vista bíblico, Bond jamais foi um modelo de masculinidade. Sua vida dirigida aos prazeres, carros, ternos, iates de luxo, viagens pelo mundo, mulheres fáceis em cada estação, essa vida pode ter representado as aspirações do homem mundano, mas não do homem cristão. E é triste constatarmos que cristãos estão assimilando e até mesmo ensinando nas redes sociais uma masculinidade que se define em termos de força física e coragem, como se o homem se resumisse a ser isso, enquanto enxerga as mulheres como seres inferiores, já que elas não têm a mesma força. Isso é um machismo do tipo de filme de James Bond antigo. Na verdade é pior, porque usa versículos bíblicos para se passar por uma visão cristã, de homem, de família. E tem muito disso na internet, viu? Tome cuidado. Deus nos deu a sua palavra, nos deu a escritura para nos ensinar a viver, e especificamente no caso da masculinidade, Ele nos deu mais. Ele nos deu seu próprio Filho como modelo, Cristo Jesus, o homem perfeito. E nesse sentido, apesar da evidente motivação hipócrita dos produtores, um Bond que se apaixona e decide abrir mão da sua carreira e das aventuras para construir uma nova vida com sua amada, um Bond que se sacrifica para salvar a quem ama, esse é um Bond com o qual os discípulos de Jesus podem se identificar muito mais. Afinal de contas, a Escritura afirma que Cristo entregou a sua vida pelos seus amados e que nós também devemos imitá-lo em nossos lares. Não só em nossos lares, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, na igreja, no mundo. É assim, a masculinidade cristã, ela está acima das lições hipócritas de Hollywood. Ela está nas Escrituras, ela está no nosso Senhor Jesus Cristo.
Até a próxima sessão de Luzes, Câmera, Reflexão.